Glória a Deus! Bom dia! Hoje terça-feira, dia 28 de novembro, 28. Já estamos no fim do mês, né? Sexta-feira é dia 1º, né? Aí acabou, começou os preparativos para o Natal e o ano tá indo embora, para nunca mais voltar. O tempo é assim, né, gente? Ele é implacável, ele avança, ele não espera nada. Ele não espera você alcançar aquele sonho. Ele não espera você sofrer menos. Ele não espera você sarar da doença. Ele não espera nada, ele avança, né? Eu lembro como se fosse ontem, eu novinha, com 18 anos, aí de repente eu lembro eu grávida, minha filha nascendo e ela já está com 10 anos, ele vai avançando, ele não espera por nada, né? E tudo que foi feito atrás ficou gravado para sempre, coisas boas, ruins, experiências boas, experiências ruins, todas para aprendizado. O passado passou, a gente não está lá, a gente não pode perder o nosso tempo sofrendo pelo passado, porque não há conserto para o que passou. O que foi feito, foi feito. De repente, uma questão de que você precisa pedir perdão, você pode pedir, você pode ser perdoado, mas o que foi feito, foi feito. Isso é imutável, o passado é imutável, acabou. Sabe, é por isso que eu sempre bato na mesma tecla, e eu falo pra você e falo pra mim. Falo para mim, para que eu mesma tenha cuidado com as sementes que eu planto, com as palavras que eu falo, com as atitudes que eu tenho, porque tudo é semente. Até seus pensamentos são sementes, sabia? Porque se você pensa algo que não é bom para você, aquele pensamento, ele parece estar um fermento, uma proporção. Quando você vê, você está triste, você está amargurado com uma coisa que de repente nem aconteceu, ou com algo que já aconteceu e não tem mais como voltar atrás. Sabe, o tempo, ele é implacável. A gente não pode perder. Não perca o seu dia de hoje lamentando erros do passado. Não perca o seu dia de hoje ansiosa com coisas que ainda não aconteceram e que de repente nem vão acontecer. Viva o dia de hoje na sua plenitude. Vá para o trabalho, execute da melhor maneira possível suas atribuições. Antes disso, tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Dedique tempo de qualidade também para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais. Dedique tempo de qualidade. Escolha coisas boas para você assistir. Cuidado com o que você ingere. Tudo que você assiste vai direto para as suas emoções. Então, cuidado, para de assistir muitos programas sensacionalistas que falam muito de morte, de violência, de problema de governo e tudo mais. Você já sabe tudo isso que está acontecendo, você já está careca de saber, porque não é novidade. Não é verdade? Então que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha cuidado com as informações que a gente consome. O dia de hoje é um presente de Deus, é uma dádiva, você está vivo, os seus familiares estarem aí com você. Tem muitas pessoas que gostariam de hoje estar usufruindo a presença de pessoas queridas que já partiram. Se você tem a possibilidade de estar junto com a sua família, agradeça, aproveite, usufrua da melhor maneira possível. Tem muitas pessoas que terminaram a jornada na Terra ontem, sabe? Então é uma dádiva, é um presente de Deus você estar aqui. Então agradeça ao Senhor por esse dia. Use esse tempo, essas 24 horas, já passaram 8, né? Então a gente tem 16 horas. Use essas 16 horas restantes com sabedoria. Peça a Deus, Ele vai conceder a você. Aproveite esse tempo de qualidade. Claudinha, bom dia, meu bem, que bom você aqui. Glória a Deus pela sua vida. Sabe, a gente precisa ter essa sabedoria, essa inteligência emocional. Sabe, quantas vezes eu mesmo já passei um dia, já perdi dias da minha vida. Aí eu ficava triste,
Aí eu isolava, fechava tudo, ficava no escuro, comendo e vendo filmes para chorar. A gente o ser humano é muito complicado, não é? A gente não simplifica a nossa vida, né? Ao invés de eu fazer o quê? De eu sair, ver o sol, contemplar as belezas da natureza, né? Contemplar a criação do Senhor, fazer um lanche na rua, ver gente. Não. Quantas vezes nós fazemos isso, a gente perde um dia, que nunca mais vai voltar, né? E não frutificamos. Então, que a gente tenha essa consciência da bênção que é o dia de hoje. Tenha o seu tempo de qualidade com o Senhor. Não abra mão de estudar a palavra de Deus todos os dias. Por mais que você já tenha estudado a Bíblia várias e várias vezes, ela se renova, ela é viva, ela é a palavra de Deus. É Deus conversando conosco. Não abra mão disso jamais. Ore bastante, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, sabe? Dedique tempo de oração pela sua família. Hoje o foco da nossa oração é a família, né? E no meu estudo devocional dessa madrugada, eu estou fazendo um propósito de oração com uma amiga querida e nós estamos lendo juntos o livro de Romanos, né? E o Senhor me entregou essa palavra hoje e eu achei muito tremenda, porque a gente às vezes lê a mesma palavra várias vezes, mas toda vez que você lê, que você lê e pede a unção do Espírito Santo para que Ele te dê esse entendimento, Ele fala diferente com você, né? Então, esse pedaço aqui, esse trecho aqui das Sagradas Escrituras, eu vou ler para vocês. Está no capítulo 4, versículos 16 a 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Não é tremendo? Eu não tenho palavras, sabe, para dizer o que eu sinto quando eu ouço Deus falando assim conosco. E hoje o foco da nossa oração é a família, e como tudo isso aqui se encaixou para a família, principalmente para a família que está com problemas sérios, né? Quando tem problemas na nossa família, a gente é uma área muito sensível, porque muitas vezes o problema está lá dentro da casa e ninguém sabe. A gente veste uma aparência de que está tudo bem, de que está tudo feliz, só que quando a gente entra em casa e fecha a porta, tá um caos a família. Não há diálogo, não há entendimento, não há união, cada um está no lugar, no seu celular, ninguém conversa, ninguém confraterniza, sabe? Então muitos lares estão assim, né, destruídos, sabe? Então qual é a mensagem do Senhor para nós aqui? Qual a mensagem assim que eu enxerguei aqui? Como eu falo para vocês, primeiro Deus fala comigo,
E de repente tudo isso vai fazer sentido na sua vida também. Então, Abraão creu. Abraão creu, ele foi chamado para um propósito do Senhor, onde ele saiu da terra dele e foi ser peregrino numa terra. Ele foi a conquista da terra que o Senhor prometeu para ele. Mas olha só, ele foi peregrino, ele foi peregrinando, né? E Abraão era casado com Sara, que era estéril. Mas Abraão creu e foi imputado como justiça a ele essa fé, essa confiança no Senhor, né? A confiança no Senhor de que ele cria num Deus que vivifica os mortos. O que se encaixa na nossa família? Quantas vezes você está vivendo um casamento que você acha que não tem mais jeito? Quantas vezes o seu filho está numa situação de vício, de perdição, eu não sei, que você acha que não tem mais jeito? Mas nós cremos num Deus que vivifica os mortos. Nós cremos num Deus que chama à existência coisas que não existem. Lembra do nosso mundo. Lá em Gênesis 1, Deus fala, haja luz. Não existia luz. Haja luz. E houve a luz. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele é imutável. Faz parte do caráter do Senhor. Ele é imutável. Ele é fiel. Ele é amor, né? Então, Abraão saiu da sua terra com uma promessa de ser o pai de muitas nações, né? Deus, ele chamou Abraão lá para o lado de fora da tenda dele e pediu para ele contar as estrelas. E ele disse, o Senhor disse para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, incontáveis. Abraão tinha uma esposa estéril. Sabe quanto tempo demorou para o filho de Abraão nascer? 25 anos. Com um homem já idoso, que não tinha mais condições. Eu imagino que isso seja que ele já não gerava mais espermatozoides. E a Sara não tinha mais condição de gerar um filho, porque o seu útero já estava... A morte do ventre de Sara está aqui na palavra. Mas quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus tudo pode. Da mesma forma como Deus fez gerar uma vida num útero morto, Deus pode restaurar a sua família. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, o Senhor, Ele é fiel. Mas Ele depende que você confie nele, no tempo dele. Que você não desista da promessa que arde no seu peito. A família é o projeto de Deus. Deus, Ele quer a sua família unida. Ele quer isso. Não pense você que Deus, Ele vai se agradar se você se separar por um motivo ou outro, assim, porque a gente não se entende mais, porque a gente não se ama mais. Eu não estou falando aqui, eu não tenho condições de abordar para vocês as questões de violência doméstica. Eu não tenho condições de falar nisso. Eu estou falando das questões de falta de entendimento, falta de cumplicidade, traição, falta de confiança. São tantas coisas que acontecem que mexem com o nosso emocional. Essa parte aqui que eu estou lidando com vocês, conversando com vocês sobre isso. Deus, Ele não se agrada, Ele não vai se agradar, ajudar a você desfazer um relacionamento de casamento por conta dessas questões. Ele quer que você lute pelo seu casamento, que você lute pela restauração do seu casamento. Mas para isso, você tem que perdoar, você tem que compreender, você tem que ficar aberto para o diálogo, sabe? Porque muitas vezes a gente tem até razão de estar chateado com o cônjuge, sabe? A gente tem até razão. Olha, eu não sou casada, mas o Senhor está mandando eu falar isso, eu estou falando. Às vezes, você está chateado com o seu cônjuge com razão, mas você se fecha para o diálogo de uma forma que não consegue resolver, isso vira uma bola de neve.
E os problemas só vão se acumulando de uma forma que você fica até com falta de ar, às vezes, quando chega na sua casa, porque não é o seu porto seguro, passa a ser um ambiente hostil, um ambiente de guerra, sabe? Então, tá na hora da gente se desarmar, da gente perdoar, mesmo que você ache que foi imperdoável. Gente, preste atenção, preste atenção. Nós fomos salvos por Jesus. Ele foi crucificado numa cruz por nós que não merecemos nada. Quem somos nós para nos acharmos implacáveis a ponto de não perdoar o erro do outro? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não temos essa condição, não. A gente erra igual o outro. Todos nós pecamos. Às vezes nós pecamos diferente, mas todos nós pecamos. Todos nós magoamos alguém um dia. Sabe? Então, se abra para o diálogo na sua família. Converse com seus filhos. Entenda o ponto de vista dos seus filhos em determinadas questões. Sabe? Nós, pais, nós somos as autoridades dos nossos filhos, sim. Eles precisam nos respeitar. Mas nós também temos que entendê-los. Na palavra de Deus está lá escrito, se eu não me engano, em Efésios, que é pra gente, que os filhos precisam honrar pai e mãe, isso é mandamento. Mas também logo depois está falando para os pais não induzirem a ira para os seus filhos. Sabe, os pais também precisam respeitar os filhos. Então o diálogo, ele é fundamental para que você compreenda o seu filho e para que você até mostre para ele que ele está errado. Mas para isso você precisa ouvir o seu filho, ouvir o ponto de vista dele, e aí você vai mostrando para ele o que é correto, qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha. O diálogo, a falta do diálogo tem sido um problema muito grande nessa geração, porque todo mundo acha que todo mundo tem a obrigação de saber o que você está sentindo e a gente não sabe. Se você não verbalizar, eu não vou saber que eu magoei você em alguma coisa. Porque às vezes uma brincadeira que eu estou fazendo magoa o outro. E é sem querer. Porque o meu senso de humor é diferente do senso do humor do outro. A gente tem que ter essa sensibilidade. A gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Então, meus irmãos, vamos lutar pela nossa família. Não vamos descartar pessoas. Não vamos fazer isso. Olha só, você está falando de uma pessoa, não quero mais essa pessoa, o seu marido, a sua esposa, um irmão seu, que você não quer mais falar com seu irmão. Não quero mais falar com meu pai e com a minha mãe. Que isso? É sua família, não são descartáveis. Ninguém é descartável. Aqui hoje a gente está falando da família. Pare com isso, libere o perdão, converse. Se a pessoa for difícil, o contato, não pare de falar, simplesmente se afaste e fique orando. Se a pessoa se aproximar, fale novamente, mas se afaste com coração, com compaixão. Sabe, é assim que a gente tem que lidar com a nossa família. Lute pela sua família, mas lute da forma correta, em oração, com o estudo da palavra. O que eu li hoje, o que Deus falou comigo hoje, Ele pode falar com você no seu secreto com o Senhor. E isso dá uma força pra gente, porque é Deus falando contigo, te dando ânimo. Persevera, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos. Não desista, avance. Não importa o tempo que demorar, vai ser o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito. Persevera. Deus vai te sustentar, por mais difícil que possa parecer. Deus, Ele vai te sustentar, porque nenhuma luta que nós temos é maior do que a nossa capacidade. E quando você achar que não está dando conta, clame ao Senhor, porque Ele luta, Ele vai na sua frente e vence essa batalha por você. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, que é todo poderoso, Criador do céu e da terra, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, que já se renovou nesta manhã.
Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra jamais volta atrás. O Senhor cumpre tudo que o Senhor promete. Oh, Senhor, nós te louvamos pelo teu amor por nós. Nós te louvamos porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, para que a gente nele cresça e tivéssemos acesso à vida eterna contigo. Senhor, muito obrigada pela nossa salvação, que é a maior bênção de todas, que a gente nunca perca isso de foco, que por mais que a gente lute aqui nessa terra, por muitas bênçãos, pelas restaurações, a nossa maior bênção é a salvação. Senhor querido, eu rogo a Ti que abençoe, que visite a cada pessoa que está aqui orando comigo e que vai orar durante o dia comigo, meu Pai, cada lar. Que o Teu Espírito Santo entre em cada lar nesse momento, Senhor. Faça morada nessa casa, visite essa família, Senhor. Esquadrinhe os corações, porque nada fica oculto para Ti. Olhe, Senhor, para cada família neste momento, para cada pedido que arde em seus corações, ó Deus. Tu sabes, meu Pai, que os problemas dentro do nosso lar são coisas que nos abalam demais, que nos deixam tristes, que nos fazem sentir muitas vezes impotentes, meu Pai, porque são problemas que os nossos braços eles não alcançam para resolver. E às vezes a gente não resolve, meu Pai, por falta de sabedoria também, por orgulho, meu Pai. Senhor, coloque em nós sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, Senhor. Que nós possamos nos despir de qualquer orgulho, meu Pai, porque esse sentimento de orgulho não provém do Senhor. Pai querido, visite a cada família agora, visite a cada casamento nesse momento, Senhor. Senhor, faça obra nesses maridos e nessas esposas. Senhor, que eles não desistam um do outro, que eles orem um pelo outro, que eles queiram restaurar o diálogo, restaurar a convivência. Senhor, que eles deixem os telefones deles, os celulares de lado e queiram conversar, e queiram olhar um nos olhos do outro. Senhor, restaura, meu Pai, o carinho, o amor, a cumplicidade deles, meu Pai, aquele amor lá do começo, Senhor. Aquela sensação boa de estarem juntos, meu Pai, restaura nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, independente do tempo de casados, meu Pai. Que eles possam se sentir namorados, que eles queiram passear de mão dadas. Senhor, restaura. Senhor, libera o perdão, meu Pai, em cada um, porque quando há falta de perdão, fica um e o outro, um magoando o outro a cada dia com coisinhas pequenas, Senhor, porque aquilo que deu causa não foi consertado. Senhor, que haja humildade no coração de ambos e que eles possam se perdoar, independente do que aconteceu, meu Pai, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode transformar todas as pessoas, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, venha fazer a restauração, faça a obra da conversão, meu Pai, nesse cônjuge que ainda não é convertido ao Teu Evangelho, Senhor. Que esse cônjuge que já é cristão e que ora incansavelmente não desista e continue orando e continue clamando ao Senhor e continue colocando o joelho no chão e continue acreditando, assim como Abraão creu. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Sabe, depois de 25 anos, Abraão foi pai de Isaac, meu Pai, o filho da promessa. Senhor, que a gente não queira ajudar o Senhor e adiantar as suas bênçãos, porque nunca dá certo. Que a gente não queira fazer como Sara, que foi imprudente, que não teve sabedoria e que deu a sua escrava para Abraão engravidar, para conceber um filho. E nasceu Ismael. E foi um transtorno que o Senhor sabe, meu Pai, que a gente não faça isso, Senhor, que a gente tenha paciência. Senhor, que o Teu fruto, que o fruto do Teu Espírito Santo, a paciência, ela floresça em nós, em sua plenitude, para que a gente não fique ansioso. Senhor, restaure esses casamentos em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, meu Pai, restaure o diálogo, restaure a paciência, restaure a compreensão, restaure a confiança, Senhor, restaure a maturidade, Senhor. Restaure, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu também oro
para os nossos filhos. Senhor, cuide dos nossos filhos, nos dê sabedoria para educá-los, nos dê ouvidos para ouvi-los, para compreender as suas dúvidas, para compreender os seus medos, meu Pai, que nós possamos nos tornar amigos dos nossos filhos, que não haja essa distância, Senhor, para que eles não vão, para que eles não procurem amigos do mundo para desabafar e recebam conselhos que não provêm do Senhor, mas que eles desabafem, que eles encontrem nos pais um porto seguro onde não haverá julgamento, e sim compreensão e instrução, meu Pai, porque o nosso dever como pais é ensinar os nossos filhos no teu caminho, mas, Senhor, nos dê sabedoria para que possamos fazer isso com amor, para que eles gostem dos ensinamentos que nós levamos a eles, em nome de Jesus, meu Pai. Proteja os nossos filhos nos ambientes em que eles frequentam e que não estão conosco, nas escolas, faculdades, trabalhos, curso, quando estão com seus amigos, Senhor, meu Pai, acampe os teus anjos ao redor dos nossos filhos, para que eles sejam revestidos do teu poder, para que eles não se iludam com as mentiras do mundo, com os brilhos, com as ilusões do mundo, Senhor. Um dia eu estive lá e vivi essas ilusões que só levam para o fundo do poço, Senhor. Guarda os nossos filhos dessas ilusões, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Pai querido, proteja também as famílias que têm mãe e pai solo, Senhor. Pessoas que cuidam sozinhas dos seus filhos, Senhor. Meu Pai, dê sustentação, dê, Senhor, equilíbrio, dê, Senhor, calma, meu Pai, e paciência para lidar com as situações do dia a dia, Senhor. Meu Pai, dê o refrigério e o consolo necessário em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Cuida também, Senhor, dos nossos pais, meu Pai. Cuida da minha mãezinha, Senhor, dê saúde a ela. Cuida dela, Senhor, que ela tenha saúde física, mental, emocional restaurada a cada dia, em nome de Jesus, meu Pai. Cuida dos pais de todas as pessoas que estão orando aqui comigo, Senhor, dê saúde, dê condições de viver bem, com dignidade, meu Pai. Dê todo tipo de provisão necessária, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos, meu Pai. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos, meu Pai. Cuida dos meus irmãos, da minha irmã que mora em outro país, meu Pai. Cuida de todos em nome de Jesus. Cuida dos nossos sobrinhos, Senhor, dos nossos primos, meu Pai. Cuida dos avós, para quem tem ainda avós vivos, Senhor. Cuida dos nossos avós, Senhor. Abençoe a nossa família, Senhor. Cuida de nós que tenhamos sabedoria. Na hora da oração dos filhinhos, eu não mencionei a minha filhinha. Cuida da minha filhinha Isadora, Senhor, que está na escola agora, Senhor. Abençoe a minha filhinha, Senhor. Ela tem passado por um momento de transição que não tem sido fácil nem para ela, nem para mim, e nem para as pessoas que estão convivendo com ela, Senhor. Mas, Senhor, Tu pode todas as coisas. Então, em nome de Jesus, meu Pai, traz a minha filhinha o equilíbrio que ela precisa para avançar nesse período, em nome de Jesus. E também, Senhor, me capacite nessa jornada, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu rogo nesse momento também pelos irmãos que estão enfermos, meu Pai. Visita cada lar das pessoas que estão orando comigo aqui, meu Pai. E visita e derrama unção de cura, meu Pai. Cura, Senhor, cura, o Senhor pode todas as coisas. Opera um milagre, opera a maravilha, Senhor. Se faça presente, meu Pai, na vida de cada pessoa que está aqui. Também peço a Ti provisão para tudo que for necessário, meu Pai, para que seja liberado uma consulta médica, um tratamento, um leito, meu Pai, para que seja liberado, Senhor, uma autorização para uma cirurgia, para um procedimento. Senhor, abençoe, dê provisão para a compra de medicação, se for assim necessário, meu Pai, em nome de Jesus. Também rogo ao Senhor, meu Pai, que conceda refrigério, consolo para os irmãos que estão enlutados. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe esses irmãos. Pai querido e amado, neste dia, nesta terça-feira, eu rogo ao Senhor que nos livre de todo mal, a nós e a nossa família. Nos rodeie com os Teus anjos, meu Pai, para que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos das tentações, ó Deus. Que não fiquemos ansiosos, meu Pai, com o dia de amanhã, Senhor. Que possamos confiar em Ti,
E, Senhor, nos dê ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, meu Pai, que possamos ter o discernimento e a sabedoria de orarmos sempre antes de tomarmos qualquer decisão. Pai querido, que neste dia plantemos boas sementes, que plantemos boas sementes e que possamos, meu Pai, chegar ao fim desse dia na nossa casa, agradecidas por o Senhor ter nos concedido esse dia e por termos sido vitoriosos com muito aprendizado neste dia. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por esse tempo precioso de oração. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Entrou também a Laura. Deus abençoe sua vida, Laura. Muito bom orarmos ao nosso Deus, né? É sempre maravilhoso. E é muito bom quando oramos uns pelos outros, né? A gente aprende muito, né? A gente ora e o Senhor ouve a nossa oração, né? Onde tiver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele estaria presente. Ele está aqui. Você crê? Eu creio. Deus está aqui, aleluia. E amanhã, 8 da manhã, eu vou estar aqui novamente. Convido você que esteve comigo aqui online para estar comigo amanhã novamente online. Se não puder, ore durante o dia, porque a oração vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu também coloco lá no YouTube. E se você sentir no seu coração, vamos avançar com a obra do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Envie para uma pessoa que você acredite que vai ser bênção na vida dela. Tá bom? Para a glória do Senhor. É tudo sobre Ele. Tudo, tudo, tudo. Amém. Fiquem com Jesus, tá bom?